pessoal, 1º de janeiro, terça-feira, entramos no último mês desse ano tão diferente, o ano de 2020. Sabemos que o ano de 2021 ainda não vai ser um ano normal, né? Aliás, o que será normal a partir de agora? Eis a grande questão, né? Muita gente tem tido dúvidas e tem me perguntado: tia, como é que vai ser o ano que vem? Começa a cola presencial mesmo sem vacina? Não começa? Como é que vai ser? Não sei, certo? Nós ainda não tivemos reuniões com a coordenação, nós ainda estamos terminando esse ano, uma coisa de cada vez. A gente não pode tentar colocar o carro na frente dos bois, como se dizia antigamente, né? Então, falta um mês para o ano que vem ainda, e nesse um mês nós temos muita coisa para fazer, certo? Então, a gente está começando hoje, na verdade a gente começou ontem, né? Já algumas revisões, vou revisionar o conteúdo da avaliação. Na sexta-feira a gente começa as nossas avaliações. Temos aula até dia 17 de dezembro. E aí então é que começaremos na escola a saber alguma previsão de planejamento para o ano que vem. Porque na verdade o que vai acontecer no mundo, só Deus, mas ninguém sabe. Né? Então fica muito difícil da tia Simone, da irmã Luciana ou de qualquer outro diretor ou qualquer outra professora afirmar o que será o ano que vem, certo? Então a gente ainda não sabe, existe aí uma expectativa de uma vacina para o 1º trimestre, ou para o 2º trimestre, ou para o 3º trimestre. A gente não sabe, a gente está dependendo da ciência, né? E não estamos lá para saber, realmente fica muito difícil da gente tomar uma decisão e ter uma definição para afirmar qualquer coisa, certo? Então, assim, estamos juntos, né? É claro que todos nós queremos voltar para o presencial, para dar aula na sala, para ter esse contato mais próximo, professor e aluno, para que a gente possa ver essa aprendizagem mais de perto. Todas as dificuldades que vocês tiveram, podem ter certeza que nós também tivemos. Vocês aprenderam muito e nós também, né? Então a gente tem que tirar desse período o que foi positivo, porque tudo que acontece na vida da gente, se a gente não tirar o que foi positivo, a gente realmente não consegue sobreviver, né? Então a gente tem que pegar esse período, esse ano de 2020 e não apagar ele da nossa vida, não, porque ele nos ensinou muita coisa, principalmente ensinou que nós somos fortes, que nós somos criativos, que nós somos resilientes, que nós podemos aprender coisas novas sim, que nós conseguimos fazer coisas diferentes. Nós saímos da nossa zona de conforto e fomos buscar alternativas para continuar a exercer as nossas funções, para aprender. Aprendemos coisas inimagináveis, né, esse ano. Então, ele não poderá ser riscado de nossas vidas jamais, porque ele foi um ano muito importante. Ele pode não ter sido um ano bom, um ano confortável, mas ele foi um ano muito importante e com certeza, junto com tudo de ruim que teve nele, teve muita coisa boa também, tá? Então, a gente tem que pensar numa coisa de cada vez, certo? Não se preocupem agora com o que vai acontecer no ano que vem. Isso aí a gente vai ter que aguardar realmente. É difícil, tia Simone, você consegue? Não, claro que não. Tia Simone é extremamente ansiosa, né? Mas aí a gente respira fundo, faz uma respiração longa, faz uma meditação e vive o dia de hoje, tá? Então vamos viver o dia de hoje. Hoje é terça-feira e nós vamos ter aula de português, história e geografia, ok? Começando então agora por português, eu vou fazer oralmente a correção das 2 últimas páginas que eu pedi para vocês fazerem, no ponto de chegada. Que na verdade a gente já vai estar fazendo uma revisão bacana desse conteúdo, tá?
Então vamos lá. Você chegou ao fim de mais um capítulo. Vamos relembrar os conteúdos estudados até aqui. Leia as características a seguir e escreva o nome do gênero textual a que elas se referem. Então, tem a função de apresentar informações, curiosidades, notas, exemplos e definições sobre um tema. O título de textos desse gênero indica o tema que será abordado e é chamado de entrada ou cabeça. Pode apresentar subtítulos e recursos visuais, fotografias, ilustrações, diagramas, etc. O suporte pode ser impresso ou digital. Utiliza linguagem formal, clara e objetiva, com presença de vocabulário técnico ou científico relacionado ao tema abordado. Eu estou falando do quê? Eu estou falando do verbete de enciclopédia, né? Que a gente estudou, a gente se conhece o verbete de dicionário e agora a gente estudou o verbete de enciclopédia. Junto com ele, nós estudamos também, que depois nós vamos ver de uma forma mais sistematizada, mas nós estudamos também as biografias, né? Eu li para vocês na hora do conto, e durante todo o mês de novembro, biografias de personalidades negras que fizeram a diferença no mundo e que deixaram grandes exemplos que são seguidos até hoje, graças a Deus, né? Para que a gente possa tentar diminuir a diferença racial que existe no nosso mundo e que não deveria existir. Já eu vou falar de biografia, que eu mandei para vocês no esqueminha ontem, ok? Então vamos lá. Outra coisa agora. É escrito por pesquisadores e cientistas para divulgar resultados parciais de um estudo ou uma pesquisa. É publicado em meios de divulgação científica, como revistas científicas, congressos e sites especializados. Costuma ter as informações organizadas em título e autor, introdução, método, resultados e conclusão. Apresenta um vocabulário técnico ou científico e linguagem formal, objetiva e simples, para que o público em geral compreenda o assunto. O que é isso? Eu estou falando de uma nota de divulgação científica. Então, nós estudamos o verbete de enciclopédia e a nota de divulgação científica, que a gente tem visto muito até, né, com relação às pesquisas do coronavírus. No número 2 vai aparecer aí, complete a tabela a seguir com substantivos coletivos ou com substantivos comuns adequados. Muita gente me perguntou durante os mitos assim, tia, não sei o coletivo disso, não sei o coletivo daquilo. Olha só, no início do ano, na aula presencial, eu fiz uma aula de coletivos e dei uma lista enorme de coletivos e colei no caderno de português. Todo mundo tem. Então, procura lá. Se não tem lá, a gente vai ter que pesquisar no dicionário, na internet, em algum lugar, certo? Porque às vezes tem um coletivo mais difícil, mas os mais usados estão nessa lista, tá? Não esqueçam que a gente teve aula sim e que tem matéria no caderno sim. A gente está usando mais o livro na aula remota, alguma coisa no caderno, pouca, eu reconheço, principalmente agora nesse final, a gente usou mais o livro, mas o caderno existe e tem matéria no caderno. E eu falei quando a gente entrou em substantivo coletivo, que esse já era um tema estudado há muito tempo. Nós estudamos no início do ano, quando a gente viu substantivos, que eu dei um apanhado geral de substantivos, ok? Então vamos lá. Coletivo de peixes, cardume. Coletivo de músicos, banda. O substantivo comum de exército, soldados. Mapas, atlas é o coletivo, ok? Leia as definições. Quando substantivo, aí você vai sublinhar a palavra que completa corretamente. Quando o substantivo ou pronome que se relaciona com o verbo da frase estiver no singular, o verbo deve ir para o singular. Concordância nominal e concordância verbal nós estudamos. Quando o substantivo ou pronome que se relaciona com o verbo da frase estiver no plural, o verbo deve ir para o plural.
Essas regras se referem à concordância verbal, porque a gente está falando de verbo. Quando eu falar assim, quando o artigo estiver no feminino, é porque o substantivo está no feminino. Concordância nominal, ok? Nominal é de substantivo, verbal é de verbo. Qual a letra que completa as palavras a seguir? Marque um X na coluna certa. Então, eu já sei que vai ter som de S, que é o que eu estou trabalhando, ortografia de letras que tem o som de S. Anoitecer, esquecida, preciso, acontecimento, acertar. Todas essas palavras são escritas com a letra C. Segunda linha. Próximo, máximo, auxílio, aproximar, auxiliar. Todas essas palavras são escritas com a letra X. Bagunça, caroço, caçula, açúcar, dança, cansaço. Todas essas palavras são escritas com C cedilha. Ok? Muito bem. Escreva uma palavra com a letra X que represente o mesmo som da letra destacada, das letras destacadas nas palavras a seguir. Então, olha só, mochila. Mochila é CH. O X com som de CH. Então, relaxar, baixo, lixo, etc. Tem várias palavras, né? São só sugestões. Fazenda. X com som de Z. Exemplo, exercício, exagero. Exemplos também, né? Suspense. X com som de S. Texto, extinto, experiência. É nesse aí que eu falei que a gente tem que ter cuidado com o nosso carioquês. Que a gente fala texto, experiência e não é. É texto, festa, é o mesmo som, tá? De texto e festa. Festa é com S e a gente fala festa. Texto é com X com som de S, então é texto, ok? Compromisso, então X com som de 2 S. Aproximar, trouxer, auxiliar, certo? Muito bem. Nas próximas aulas que a gente vai ter depois das provas, nós vamos ler e estudar mais a biografia. Mas a biografia também vai cair na avaliação, porque a gente já estudou. Então, a gente fez aí uma folhinha para vocês, né? Com um resumozinho sobre biografia. Então, quais são as características da biografia? Para quem não assistiu nenhuma hora do conto, assista, certo? Vai lá no Mural de Português, tem todas as horas do conto estão lá publicadas. As horas do conto da biografia estão assim, especial coleção Black Power, porque foram biografias de personalidades negras que eu escolhi para trabalhar. Quem não assistiu, assista pelo menos uma, certo? Para saber o que é uma biografia. Características da biografia. Fatos apresentados em ordem cronológica. Então, eu vou contar a história da vida de alguém em ordem cronológica. Desde que ele nasceu ou a partir do momento que ele começou a trabalhar, né? Desde que eu conheço o início da história dele até o momento atual. Predomínio dos verbos em pretérito perfeito e imperfeito, porque é um texto que conta a vida de alguém que já viveu. Eu não posso contar o que a pessoa ainda vai viver, né? Eu só posso contar do que ela já viveu. E a narrativa em terceira pessoa, porque é uma biografia. Então, eu estou contando a vida de alguém. Estou falando de alguém. Então, eu vou falar, ele nasceu, ele viveu, ok? Muito bem. A autobiografia vai ser diferente por quê? Então, vamos prestar atenção. Na autobiografia, é a história da vida de uma pessoa escrita por ela mesma. Então, se eu for contar a história da minha vida, então eu vou escrever na primeira pessoa do singular, porque eu vou usar o eu, certo? E vou falar
questões pessoais, tá? Saiu errado aí, faltou um i. Escrita sobre questões pessoais. Então, eu vou falar da minha vida. Eu nasci aqui mesmo no Caxambi, eu sou carioca, eu cresci numa família de classe média baixa, a minha mãe era professora, o meu pai trabalhava no comércio, eu tenho 3 irmãs, todas elas são mais novas do que eu fui filha única por 5 anos, então olha só, eu, sempre na primeira pessoa, ok? É porque é uma autobiografia, eu estou falando de mim mesma, certo? Então vamos lá. Agora vamos fazer a correção do responda. Quando falamos sobre algo ou alguém que já aconteceu no passado, o verbo é um pretérito, o tempo verbal, tá? É pretérito. Verbo de forma neutra, natural, sem conjugação, este verbo está no infinitivo. Infinitivo. O verbo que indica algo que acontece no momento da fala, ele está no presente. Acontece agora. Está no presente. O coletivo de músicos é banda. O coletivo de ilhas é arquipélago. Está no livro esse. O coletivo de lobos é alcateia. O coletivo de mapas, atlas. E agora eu vou escrever aqui a correção do nosso ditado de ontem, tá? Então vamos lá. Ditado. Então a primeira palavra foi anoitecer. Anoitecer. Depois, próximo. Depois, tóxico. Eu não me lembro se eu ditei nessa ordem ou em outra. Eu não botei número. Encerrar. Assadeira. Auxílio. Dança. Esperança. Olha aqui, ó, o esperança de novo pegando a gente, viu? É S. É esperança. Compromisso. Exército. Exagero. Exagero. Experiência, de novo, ó, experiência. É com X, a gente lê com som de X, mas só porque a gente é carioca. Tá certo? É o carioquês. Faltam 3 ainda. Açude. Caçula. E texto. Ok? Bom, para terminar então, agora que vocês já conferiram, né, o ditado, vamos para outra folhinha. Com que finalidade uma biografia é escrita? Resposta correta, letra E. Para relatar a vida de uma pessoa, suas atividades e características pessoais. Explique a diferença entre biografia e autobiografia. Claro que cada um vai fazer a sua explicação. O importante é que você diga que a biografia é escrita por uma outra pessoa. Então, o texto é feito em terceira pessoa. E a autobiografia, a pessoa escreve sobre a sua própria história. Então, o texto é escrito em primeira pessoa. Ok? Os substantivos coletivos são usados para nomear conjuntos
de seres da mesma espécie. Construa uma frase que tenha um ou mais substantivos coletivos. Vocês podem me falar no Meet de hoje, porque aí é pessoal. Substantivo coletivo de cães, matilha. Se você não sabe, você pode ir por eliminação. Enxame de abelhas, boiada de boi, cardume de peixes, alcaté de lobos. Então, só pode ser matilha, ok? Vamos lá. As palavras próxima, exercitar e reflexão são escritas com X e têm, respectivamente, os seguintes sons. Letra B. Próxima tem som de 2 S, exercitar, som de Z, e reflexão, som de XI. Certo? A concordância verbal na frase abaixo está correta? Os alunos saíram cedo da aula? Não. Por quê? Justifique. O verbo deveria estar no plural, assim como o substantivo. Certo? Muito bem. Circule apenas os verbos que estão no infinitivo. Lembra que infinitivo é quando o verbo não está conjugado em nenhum tempo verbal. Terminado em AR, ER e IR. Ok? Então, eu vou circular estudar, comer e assistir. Depois, na número 8, também vocês vão me falar no Meet, porque uma frase com verbo no presente, no pretérito perfeito e no pretérito imperfeito, cada um vai fazer a sua frase, certo? Então, olha só. Fechando, então, a matéria de português para a avaliação, né, de acordo aí com o nosso calendário. Caderno 3, página 42 a 63 e 82 a 88, eu estou falando dos verbos, né, do presente e do pretérito, tá? Pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Então, verbos no infinitivo, verbo no presente do indicativo, no pretérito perfeito do indicativo e no pretérito perfeito imperfeito do indicativo, ok? Ortografia, vai cair ortografia de oso e osa, dos adjetivos gostoso, gostosa, habilidoso, habilidosa. Ortografia, escrevendo, tá lá na página 82. Ortografia de C, S, 2 S e C cedilha, todos com som de S. Saber que nenhuma palavra começa com 2 S nem com C cedilha. Vocês têm que estudar lendo, porque algumas palavras a gente só aprende por visualização e memória de longo prazo, ok? Então, aquelas palavras que você escreveu errado no exercício, copia no caderno, separa a sílaba, copia de novo, para poder ver se o trabalho motor junto com o trabalho visual vai colocando essa forma de escrita na memória de longo prazo, tá? Leitura e interpretação, nós escolhemos trabalhar na prova com uma biografia. Então, vocês já sabem que a biografia, nós lemos biografias o mês inteiro, né? A biografia, ela é escrita sobre fatos e curiosidades da vida de alguém, importante ou não, certo? E ela pode ser uma biografia quando alguém escreve sobre a vida de outra pessoa, ou uma autobiografia quando a pessoa escreve sobre a própria vida. Substantivos coletivos. Vai lá no caderno, no início do ano, que tem lá toda a explicação do substantivo coletivo, além do livro 4. Tá? Concordância verbal, quando o verbo tem que concordar com o número, né, o plural ou singular do substantivo a que se refere. E os sons de X. O X com som de S, o X com som de Z, o X com som de XI. Prestem atenção principalmente naquelas palavras do carioquês, certo? Que a gente fala chiano, mas tem som de S, tá? Estudem, leiam, escrevam, que vai ser fácil e vocês vão conseguir concluir com êxito a avaliação, eu tenho certeza. Após as provas, nós continuaremos com o livro de português durante mais uma semana, ok?
ok? Então, um beijo e até já na nossa aula de história. Hoje é história, daqui a pouco.